guardando isso no seu coração. E pega o papel que está aí, ó, vai anotando tudo. E depois você estuda em casa. Tá bom assim? Amém ou não amém? Então vamos lá. Por causa do pecado, já ligou aí? Sim. Ligou ali? Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana foi afetada, recebendo as consequências desse ato. Estabeleceu-se então a desordem por causa desse ato. Desordem na vida do ser humano. O homem sofreu um golpe espiritual mortal. O que acontece, irmãos? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus não criou Adão e Eva para viver num ambiente de pecado. Deus, quando cria Adão e Eva, Deus cria Adão e Eva igual a Ele mesmo. Deus pega e fala o quê? Façamos o homem a nossa imagem e... O que Deus estava falando? Olha, o homem vai ser igual a mim. O homem, ele vai ser igual a mim. Por que vai ser igual a mim? Porque o homem, ele é da mesma essência. Eu vou criar o homem, porque Deus falou, haja. O homem não, ele falou, façamos. Ele quis fazer um homem diferente. Por quê? Porque esse homem que Deus criou, ele criou para representá-lo aqui na terra. A Bíblia fala que toda tarde Adão e Eva eram visitados pela presença de Deus. A Bíblia diz que no romper da tarde Deus vinha e se relacionava com Adão e Eva. Deus vinha e se relacionava com eles. Deus passeava pelo jardim. Deus se envolvia com eles. Olha como é que é de suma importância uma vida de relacionamento. Você pode escrever isso aí, uma vida de relacionamento é de suma importância para o crescimento espiritual. Uma vida de relacionamento é de suma importância para o crescimento espiritual. Deus, ele vem e se relaciona. O desejo de Deus com o homem não é meramente poder, irmãos. As pessoas pensam que por elas tremerem não são, por elas caírem não são, por elas falarem línguas, por elas serem tocadas pelo Espírito, isso é tudo. Não! O que Deus quer dessas pessoas é relacionamento. Você pode repetir comigo? Relacionamento. Relacionamento. O relacionamento, ele gera intimidade. E uma pessoa que é íntima de Deus, ela conhece os segredos de Deus. Tem pessoas que não conhecem. Por que não conhecem? Não conhecem porque não tem relacionamento. E qual é a finalidade do nosso ministério? Ministério apostólico, voz profética. Qual é a visão, a minha visão como apóstolo? É introduzir um conhecimento dentro da igreja, para que a igreja ela possa ter armas para poder derrotar o diabo. Porque muita gente vem à igreja, mas não conhece a palavra. Você conhece alguém assim? Não, né? São Gonçalo não tem isso, né? Isso é da minha região. Mas as pessoas hoje, elas estão indo à igreja para quê? Hein? Vamos lá, interage comigo. Para quê? Hã? Em prol de bênçãos. Já está virando pregadora. Em prol de bênçãos. Em prol de bênçãos. E aí o que acontece? Esquece da finalidade, que é buscar e servir. Mas por que eles não buscam e não servem a Deus? Porque eles não têm conhecimento. E a falta de conhecimento gera morte espiritual. Amém. Mas eu vou falar uma coisa que é mais dura ainda. A falta de relacionamento gera ignorância. Porque quem não conhece é ignorante. Então as pessoas estão se perdendo porque não conhecem a Deus. Abra a tua Bíblia em
Isaías. Olha como é que a introdução diz: o homem sofreu um golpe mortal. Um golpe mortal. Abre aí a sua Bíblia em Isaías 1. Nós vamos intercalar, eu e o profeta Júnior, porque a gente tem que botar todo mundo no ministério para trabalhar, né, irmãos? Não é só a gente, chega uma hora que a gente também cansa. E se tem outros que sabem, às vezes sabem até mais do que a gente tem que dar uma oportunidade, amém? Então a gente vai ser assim, eu falo uma parte, ele fala outra, e assim a gente vai aprendendo, amém? E a gente já pode marcar o outro, conversar com o pastor sobre batalha espiritual. Quem gostaria de dar glória a Deus? Glória a Deus. Amém. O outro que a gente fez foi o quê? De oração, não foi? Foi batalha espiritual? Foi batalha espiritual? Vocês receberam um livro? Então não foi batalha espiritual. Apostila. Então a gente tem que fazer o de oração, que vocês recebem o livro. Amém? Oi? Também? E quantos gostariam de um amém? Amém ou não amém? Amém. Irmão, sabe por que isso? Porque o conhecimento faz a gente crescer. Muda tudo. Quando você começa a encarar as dificuldades, você fala: opa, eu tenho bagagem para isso. Quando o diabo começa a se levantar, o que você faz? Eu estou armado no escudo da fé. Agora a pessoa que não sabe começa a se debater. Essa semana uma pessoa entrou no Face: pastor, socorro. Eu falei: o que foi, irmã? Está pegando fogo aí? Não, me ajuda. Me ajuda. Deixa Deus te revelar e me dar uma palavra. Eu falei: irmão, vai orar. Com uma vergonha na cara e vai orar. Por quê? Mas pastor, me ajuda. Não tem que ajudar. Você tem que orar. Quem ora tem resposta, amém, irmãos? Por que esperamos de homens? Porque não oramos, mas quando oramos, a resposta vem de Deus. Amém? Olha o que diz Isaías 1, capítulo 1, versículo 5. Porque haveis de ainda ser ferido, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Aqui mostra que o homem foi desfragmentado. O ser humano herdou a natureza carnal de Adão, pois foi Adão e Eva que no jardim do Éden abriram uma porta para o pecado entrar na humanidade. Assim o ser humano estava destituído da glória de Deus. O que acontece? Todas as vezes que nós ouvimos uma direção que não é a direção de Deus, nós decaímos daquilo que Deus preparou para a gente. Como apóstolo Wellington, preste atenção, irmãos. Deus, quando Ele nos chama, Ele nos prepara para o melhor, amém? Deus pega Adão e Eva e coloca no Éden, amém? Adão e Eva tinham necessidade de alguma coisa, sim ou não? Não. Mas o que acontece? Em uma parte da história, o diabo se aproxima e traz uma meia-verdade. Não era uma meia-verdade. E nem era uma verdade. Ele traz uma mentira disfarçada de verdade. Ele chega para Eva e fala: por que você não come da fruta? E automaticamente o que Eva responde? Se eu comer eu vou morrer. Aí olha a palavra que ele lança para ela: não morrer não. Deus não quer que você coma, porque senão você vai ser igual a ele. O que ela faz? Ela pega da fruta, do fruto e come. Pega do fruto e
E ao comer o fruto, o que acontece com eles? Eles são destituídos da glória de Deus. Olha só, todas as vezes que damos ouvido a uma outra voz, nós caímos do lugar de excelência que Deus preparou para a nossa vida. Todas as vezes que damos ouvido à serpente, nós caímos do lugar que Deus preparou para a nossa vida. Todas as vezes, eu vou te dizer, irmãos, nem sempre a voz do diabo vai ser através da serpente, não. Às vezes o diabo vai se transfigurar em anjos de luz, vai chegar bonitinho, vai chegar de uma forma linda e vai te seduzir. Se você não for sensível à voz do Senhor, o que vai acontecer? Você vai ouvir a voz do diabo, achando que é uma verdade, porém é uma mentira, e você vai decair da graça e entrar no pecado. Quando a serpente falou para ela, não vai morrer não, é porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Irmãos, façamos o homem à nossa imagem e Adão e Eva era ou não era igual a Deus? Era. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles eram igual. Como é que o diabo chega e fala, não, Deus não quer que você seja igual? Era na hora para Eva falar como Jesus falou. Né? Que Jesus já prendeu Satanás com o quê? Com a palavra. O que era para Eva falar? Ué, mas nós somos iguais a Deus. Ela não, ela deu ouvido. Todas as vezes que nós damos ouvido a uma voz que não é a voz de Deus, nós vamos decair da graça e entrar na região do pecado. E quem está em pecado, Deus ouve? Sim ou não? E com liberdade do pecado, o ser humano ficou exposto a crises, doenças e cadeias. Pois estar no pecado é viver preso, pois o salário do pecado é a morte. Um abismo chama outro. Por isso, irmãos, que todas as vezes que o homem se encontra enfermo, é porque ele deu alguma porta de legalidade para Satanás agir. Eu não estou falando, irmão, de um resfriado, de uma dor de cabeça, eu estou falando de enfermidades que são mortais. Jesus Cristo levou na cruz do Calvário toda a enfermidade. O pecado entra no mundo através do pecado de Adão e Eva. Na verdade, da brecha dada por Adão e Eva. E ao entrar, a consequência desse pecado é câncer, HIV, e por aí vai. Tanto que quando você vê pessoas que estão no pecado, que elas estão enfermas, quando elas confessam o seu pecado, elas são o quê? Curadas. O que aconteceu com Davi, para Davi ser curado? A Bíblia diz em Salmo 32, fala, Senhor, os meus ossos estão se quebrando, definhando. Não é isso que Davi fala? Os ossos de Davi estavam se quebrando por causa do quê? Do pecado. Mas pecado confessado é pecado perdoado. E pecado perdoado gera morte? Não, porque ele foi confessado. Tudo que está na luz não pode trazer condenação. Anota assim, ó. Tudo que estiver na luz não pode trazer condenação. E nós que estamos na luz em Cristo Jesus, não há condenação para as nossas vidas. Romanos 8. Não há condenação. Continuando. Quando damos lugar ao pecado, nós voltamos à natureza carnal do primeiro Adão. E com isso o ser humano fica preso por demônios que geram doenças, câncer, opressão e até a possessão. E hoje vemos muitos crentes presos a cadeias. E cadeias estas que geram crises. Mas crises e cadeias só podem ser quebradas se Cristo entrar em cena. O sangue de Cristo pode quebrar toda a maldição. Amém? Jesus, como segundo Adão, veio ao mundo para resgatar os escolhidos que havia se perdido. Cristo, ele sempre vai nos reconciliar. Você precisa ter isso em mente. Jesus Cristo morreu na cruz para me reconciliar com Deus.
Nós somos reconciliados, amém? Diga, eu fui reconciliado pelo sangue de Cristo. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente começa a andar em um outro nível. A gente começa a tomar um outro rumo na nossa vida. Um rumo diferente daquele que a gente às vezes não acha que não vai acontecer, não vai dar certo. Não, o meu rumo é esse. Eu fui escolhido e por ser escolhido eu vou viver no melhor da terra. Mas tem gente que não consegue ver isso. Por que não consegue? Não consegue porque está preso a alguma cadeia. Agora eu não consigo entender como é que nós que somos filhos de Deus, quem é filho de Deus, da glória a Deus? Glória a Deus. Estamos presos em cadeias. A maioria das vezes que eu faço campanhas de libertação, os crentes caem endemoniados. Crentes, velhos de igreja. E aí você começa a perder a unção de Deus. Por quê? Porque você está sendo dominado por demônios. É forte isso, né? Eu estou tão desanimado hoje. Eu estou tão triste hoje. Não vai dar certo não. Quem disse que não dá? Quem é maior, o diabo ou Deus? Então vai dar certo. Já deu. Diga, já deu. Cristo veio ao mundo para reconciliar os homens que se perderam depois do Éden. Abra sua Bíblia, a Bíblia em Romanos 5,14. Romanos 5,14. Depois eu vou ver, quem tiver anotado mais eu vou dar um livro. Acho que eu já sei quem é o ganhador, porque daqui eu estou vendo quem está anotando. Tá certo aí? Vamos lá. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Porque como pela desobediência de um homem muitos se tornaram pecador, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. O que está falando aí? Por causa do pecado de Adão e Eva, nós fomos considerados transgressores. Mas talvez você vai falar assim, pastor, eu não transgredi nada. Eu também acho que não, irmão. A gente já nasceu depois, mas a consequência do pecado dos nossos primeiros pais, que foram Adão e Eva, redundou até os dias de hoje. O que faz a diferença é que o Cristo padeceu e hoje Ele nos reconcilia a Deus. Por quê? Por causa do sangue que é derramado. O sangue de Cristo nos perdoa, nos traz perdão, nos reconcilia, nos lava, nos faz viver um novo tempo diante da presença de Deus. O sangue de Cristo. Então a gente deixa de ser rebeldes para ser obedientes. Porque Jesus Cristo paga um preço na cruz do Calvário e nos faz reinar em vida. Somos justificados pelo sangue de Cristo. Fomos regenerados pela morte de Cristo na cruz. Abra sua Bíblia em Hebreus 10. Corre lá. Hebreus 10. Eu não vou esperar muito não. Vamos lá, Hebreus 10. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O corpo de Cristo sacrificado na cruz já nos aperfeiçoou, já nos justificou. Mas pastor, então significa que eu posso pecar à vontade? Pode. E aí, pastor? Irmão, peca à vontade, você vai ser açoitado pelo diabo. Ninguém te proíbe de pecar. Quem disse? Você acha que o pastor agora vai te proibir de pecar? Ou eu vou te proibir de pecar? Não. Você é livre. Porém,
A consequência desse pecado vai gerar enfermidade, vai gerar morte, vai gerar problemas, vai gerar amarração e até possessão. Então o que vale a pena? Continuar santo, amém? Porque o único que vai habitar nas nossas vidas é quem? O Espírito Santo. E Jesus veio para dar vida e vida em... Então, meu irmão, fica na santidade, porque na santidade tem a abundância de Deus. Amém? Somos justificados. Amém? Então, irmãos, por que essa introdução? Essa introdução, eu quero te dizer que a intercessão, ela só começou a ter validade quando o homem peca. Nós não fomos criados para interceder. Nós não fomos criados para estar guerreando, intercedendo, não. Nós fomos criados para se relacionar. Você pode falar isso para o irmão? Eu fui criado para me relacionar com Deus. Só, irmãos, que uma vez que um pecado entra no Éden, que é o lugar secreto, o homem precisa de um mediador entre Deus e o que acontece? Jesus Cristo vem, faz esse intercâmbio, e hoje nós somos mediadores, não entre homens e Deus, porque esse papel é do Espírito Santo, é de Jesus, mas nós somos instrumentos de intercessão para que o Espírito Santo haja na vida de pessoas e leve essas pessoas a Deus. Mas a intercessão, ela se torna hoje necessária por causa do pecado. Porque se não houvesse pecado, não haveria necessidade de intercessão. A gente não pode interceder por aquilo que é perfeito. A gente só pode interceder por aquilo que é problemático, quebrado. Então o papel da intercessão é esse. Você já reparou que quando você está assim com Deus, e todo mundo está assim com Deus, não está aqui? Amém? Ih, pastor, Deus fez assim, né? Ih, quando você está assim com Deus, você reparou que você nem intercede pela tua vida pedindo carro, casa, nada. Você só adora. Pai, eu quero te agradecer. Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero... Oh Deus, oh labacaxeira. Você começa a dar ele o melhor. E quando você está meio assim, irmão, parece que está tudo errado, não é verdade? E é a intercessão, o clamor de um coração aflito, contrito, que vai a Deus pela ação da intercessão e o Espírito de Deus trazendo a resposta. Que resposta? Aquela que eu pedi? Não, aquela que você necessita. E muitas vezes a resposta que vem não é a que a gente quer. Mas, meu irmão, tem que ser essa. Então hoje a intercessão é necessária porque nós precisamos de uma ação, de uma intervenção entre Deus e o homem, entre Deus e uma nação, entre Deus e uma cidade. Amém? Amém ou não amém? Amém. Amém? Agora eu queria chamar o profeta Júnior aqui. O Júnior vai falar agora sobre intercessão e a intercessão profética. Depois eu volto falando sobre a necessidade de intercessores. Amém? Acho que até cabeça não. O Júnior já é pregador internacional. Já pregou fora do Brasil comigo, foi uma bênção. Sabe o que eu achei mais engraçado? É que convidaram ele para voltar e não convidaram não. Falei, Jesus, vai atravessar aqui no bom. Amém, amados? Tudo bem? Para quem não me conhece,